Quinta questão. Um aluno determinou as 4 raízes da equação b². 4x à quarta potência menos 17x ao quadrado mais 4 igual a zero. Aí ele pergunta, o produto de x3 vezes x4 é igual a... Aí vamos lá, gente. O que acontece aqui? A gente vai encontrar 4 raízes, que já deixou bem claro. Onde ele bota as raízes em ordem crescente. E ele pede o produto das duas maiores raízes, ou seja, a x3 e a x4. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa equação, que é b² numa equação do segundo grau. De que forma? A gente tem que saber que x à quarta potência é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, reescrevendo isso, como é que fica? 4x ao quadrado elevado ao quadrado menos 17x ao quadrado mais 4 igual a zero. O que a gente vai fazer agora? Em todo lugar que tiver x ao quadrado, aqui e aqui também, a gente vai chamar de uma letra qualquer. No caso aqui eu vou chamar de y. Então, x ao quadrado igual a y. Então, como é que vai ficar? Olha, vai ficar 4y ao quadrado, que está elevado ao quadrado aqui, menos 17y mais 4 igual a zero. Opa! Equação do segundo grau. Professor, Bhaskara ou soma em produto? Como A aqui, no caso, é igual a 4, vai para a Bhaskara. Porque é difícil você pensar em soma em produto quando vai cair numa fração, né? Então, vamos lá. Jogando para delta, primeiro A igual a 4, B igual a menos 17 e C igual a 4, botando aí, né? Então, a gente vai ter menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 4, correto? Menos 17 ao quadrado, lembrando que aqui sempre vai ficar positivo, porque é elevado ao quadrado. Então vai ficar 289, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 289 menos 64. 289 menos 64, 225. Agora a gente faz o complemento. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Como o b é negativo, negativo com negativo fica positivo. Então, a gente vai ter 17, mais ou menos, raiz quadrada de 225 são 15, sobre 2 vezes o a. Como a é 4, vai ficar sobre 8. Então, vamos lá, reescrevendo aí. 17, mais ou menos 15 sobre 8. Primeira, segunda. Na primeira, a gente vai ter 17 mais 15 dividido por 8. 17 mais 15, 32 dividido por 8 são 4. Show de bola. Na segunda, 17 menos 15 são 2. 2 dividido por 8 simplificando, por 2 dá 1/4. Lembrando que isso aqui não são suas raízes. Isso aqui são os valores referentes a y. Lá no início, o que a gente fez? A gente falou que x ao quadrado é igual a y. Então, o valor de x que a gente está procurando. Primeira resposta. X ao quadrado é igual a 4. Tá, o quadrado passa como raiz. 2 não, mais ou menos 2, porque 2 ao quadrado são 4 e menos 2 ao quadrado também são 4. São as duas primeiras raízes. E as duas outras, x ao quadrado igual a 1/4, passa como raiz, x igual a mais ou menos meio. Só que ele não pediu o conjunto de solução, ele pediu o valor do produto das duas maiores. Colocando em ordem crescente aí, gente, tem menos 2, menos meio, meio e 2. Então, as duas maiores correspondem a x3 e a x4. Eu quero produto entre elas. Então, meio vezes 2, 2 corta com 2, que dá 1. A alternativa A. Próxima questão. Questão 6. Qual deve ser o valor de m na equação de modo que possua duas raízes reais distintas? Esse tipo de questão, você tem que ter atenção quanto ao quê? O que pode acontecer com o delta? O delta pode ser positivo. Quando o delta for positivo, o delta, no caso, é o quê? Duas raízes reais distintas. Por quê? É delta maior que zero. E quando o delta for negativo, a gente fala o quê? Que é o conjunto de solução vazio no conjunto dos números reais. Tá? O conjunto dos números reais, deixando bem claro que a gente vai ver um novo conjunto lá no ensino médio. Conjunto dos números complexos. E a terceira e última possibilidade, que é delta igual a zero. O que acontece quando delta é igual a zero? A gente tem duas raízes reais iguais. Nesse caso,
duas raízes reais distintas. Então, o nosso delta ele é positivo. Então, ele é maior que zero. O que a gente faz aí? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o a vale 1 aqui. O b, menos 3 e o c, m, né? Então, vamos botar aí, ó. A1, b menos 3 e c, m. Substituindo, a gente vai ter menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes m. Então, a gente vai ter 9, né? Menos 4 vezes 1 vezes m, ou seja, 9 menos 4m maior que zero. Posso jogar o menos 4m para o outro lado ou jogo o 9 para o outro lado, tanto faz. Vou jogar o 9, vai ficar menos 9. Opa, como aqui está negativo, multiplica por menos 1. Lembrando que quando você multiplica por menos 1, o sinal de desigualdade ele inverte. Então, multiplicando por menos 1, opa, o que acontece? 4m menor que 9. 4 multiplicando passa dividindo. O m tem que ser menor que 9 quartos. O que poderia acontecer que você errar? Você poderia esquecer de inverter. Aí você marcaria a letra D. Pensou todo esse trabalho para errar? Toma cuidado. Adiante. Questão 7. O valor de P na equação para que a soma das raízes seja 7/8. Professor, posso fazer Bhaskara? Não, meu filho. Uma vez que ele fala de soma das raízes. Pô, se ele fala soma das raízes, a gente vai lembrar o quê? Soma das raízes é menos b sobre a. Então, menos b sobre a tem que ser igual a 7/8. Opa, então no lugar da soma aqui eu já sei. 7/8. Lembrando que o a vale 2. O b é isso aqui tudo que está acompanhando o x do primeiro grau. E o c, no caso aqui, é o monômio de grau nulo, ou seja, que não tem parte literal, o 3. Substituindo agora, vamos lá. Então, a gente vai ter 7/8. Olha, esse negativo com esse negativo, opa, vai ficar positivo. Então, vai sobrar 4p menos 2. Ah, você não vai trocar o sinal? Não, porque esse negativo com esse negativo ficou positivo. Sobre 2. Colocando aí, bonitinho, 7/8 igual a 4p menos 2 sobre 2. O que a gente faz agora? Multiplica cruzado, professor. Posso tirar o MMC? É a mesma coisa. Multiplicando cruzado, então vai ficar o quê? 32p menos 16 igual a 14. Ó, multipliquei cruzado. O que a gente faz agora? 16 está negativo, joga para lá. Vai ficar positivo, vai ficar 32p igual a 30, né? 32 está multiplicando, passa dividindo, simplificando, 16 15avos. Um número primo? Não. Múltiplo de 3? Não. Negativo? Não. Múltiplo de 5? Não. Número positivo? Sim. Alternativa E. Vamos lá. Próxima questão. Questão 8. Se m e n são raízes da equação, então 1 sobre m mais 1 sobre n vale... Aí, beleza, raiz da equação, então a gente está procurando o conjunto de solução. Tá. Muita gente faria o quê? Ah, professor, eu vou fazer Bhaskara e depois eu acho substituto. Tá, beleza. Se o delta der um número que possui raiz quadrada exata, um quadrado perfeito, beleza. Show de bola. Mas a gente tem que pensar que nem sempre isso vai acontecer. Aí você vai ficar, opa, estou encurralado, não sei o que eu vou fazer. Então, gente, toda vez que acontecer isso aqui, na verdade, a gente está pedindo o quê? A soma dos inversos das raízes. Toda vez que eu pedir isso, o que a gente vai fazer? Olha, primeira coisa, a gente vai tirar MMC entre os denominadores. Ó, o MMC de M e N é M vezes N. Então, aqui falta N e aqui falta N. Beleza? Vou botar aqui embaixo que é melhor, né? Então, aqui falta N e aqui falta M. Porque é M vezes N, né? Multiplicando lá em cima, vai ficar ó, N mais M dividido pelo MMC, que é M vezes N. Olha o que acontece, gente, que interessante. Fica M mais N sobre M vezes N. M mais N, soma das raízes. Uma vez que ele fala que são as raízes. M vezes N, produto entre as raízes. Poxa, mas eu tenho uma forma para isso? Tenho. Soma das raízes é menos B sobre A. E o produto das raízes é C sobre A. Substituindo, vamos lá. Eu já coloquei anteriormente aqui, ó. O A é 1, o B menos 1 e o C 6. Então, vamos lá. Negativo, negativo fica positivo. Então, vai ficar 1 sobre 1. Opa, a soma deu 1. E o produto, 6 sobre 1. Opa, então a soma 1
Produto, 6. Então vai ficar 1 sobre 6. Opa, acabou. Alternativa E. Bem tranquilo. Vamos adiante. Questão 9. Sendo P e Q as raízes da equação, então o valor da expressão P mais Q multiplicado por P vezes Q. Poxa, parece da questão anterior. Só que mais simples ainda, gente. Olha só que interessante. Eu estou pedindo isso aqui. E eu afirmo que P e Q são as raízes. Olha só, P mais Q soma. P vezes Q produto. Novamente, ó, soma das raízes e produto. Não tem necessidade de tu achar as raízes aqui. Ah, vou fazer básica, achar. Não. Soma das raízes, de novo, é o quê? É menos B sobre A. E produto C sobre A. Lembrando que o A vale 2, o B menos 3 e o C vale 4. Substituindo, vamos lá. Negativo com negativo positivo, então vai ficar 3 sobre 2, multiplicado por 4 sobre 2. Essa coisinha bonita. Ah, você poderia explicar o 4 com 2 ou não, tanto faz. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2, 4. 12 dividido por 4, que são 3. Ah, professor, fiz isso não. Eu simplifiquei aqui, multipliquei. Ah, show de bola, vai dar a mesma coisa. Se dá 3, que é a alternativa B. Vamos adiante. Questão 10. Questão 10 é um pouquinho mais interessante, né? O oposto do número real, é igual a... Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente tem que achar a resposta e depois fazer o quê? O oposto. Então, vamos lá. Analisando, eu tenho 1/8 elevado a menos 1. Opa, expoente negativo. Vou transformar em positivo. O que eu faço? Inverte a base. Vai ficar 8 sobre 1 elevado a 1. 8 elevado a 1 é o próprio 8. E aqui, potência da potência. Então, a gente vai repetir a base e vai multiplicar esses expoentes. Só que você percebeu o quê? Produto da soma pela diferença. Opa, quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, vamos reescrever isso aí, ó. Primeiro lá, vai ficar 8, né? Repetir a base, menos 2. Isso aqui, ó. Para quem não sabe fazer isso aqui, ó, faz o chuveirinho, né? Mas não vou fazer, não. Quadrado do primeiro. Então, vamos lá. 3 raiz de 2 ao quadrado. Tu pega a primeira parte externa e leva ao quadrado. 3 ao quadrado são 9. E quando você pegar a raiz quadrada e levar ao quadrado, o que acontece com a raiz? Some. Então vai ficar 9 vezes 2. Menos o quadrado do segundo. O quadrado de 2 são 4. Beleza, lá embaixo, não fez nada. Melhorando, 9 vezes 2, 18. Menos 4, 14. Então a gente vai ter 8 menos 2 elevado a 14. 2 elevado a 12. Esse sinalzinho de menos aqui, ah, professor, como é que eu faço a divisão de mesma base tão diferente? Olha, uma vez que isso aqui é positivo, eu sei com toda certeza isso aqui, ó, positivo, não, isso aqui é par, né? Eu sei que isso aqui vai ficar o quê? Positivo, porque qualquer número dentro do parênteses elevado a expoente par fica positivo. Ou seja, dá para aplicar a divisão de mesma base? Dá. Tranquilo. Repete a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar o quê? 2, 14 menos 12, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado são 4, 8 mais 4, 12. Aí tu vai olhar, opa, não tem 12, errei. Ele pediu o oposto de 12, menos 12. Bem, tranquilo. Vamos adiante. Questão 11, uma questãozinha da EPICAR 2014. Um tanto quanto interessante, né? Muita gente vai xingar minha mãezinha aí, mas tá tranquilo. Considere os números P, Q e R abaixo. P interessante, o Q também bem interessante, o R não menos interessante. Se x é o número obtido pelo produto entre P, Q e R, então x é. Então vamos lá, gente. Primeiro P. A gente vai ter que fatorar o 180, fatorar o 20, o 605, o 80 e o 500. Fatorando o 180, vamos lá. Por 2, 90, por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Como é uma raiz quadrada, ó, vai sair aqui o 2 e vai sair o 3. 2 vezes 3, 6. Não tem nada aqui multiplicando, vai ficar 6 raiz de 5. Beleza. Então aqui, vou botar aqui para não esquecer. 6 raiz de 5. Tá. O 20, mesma coisa. Fatorando 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Quem sai da raiz? O 2. Ficaria 2. Olha quem fica lá dentro. Raiz de 5. Mas olha quem está aqui na frente multiplicando 2. 2 vezes 2, 4. Então fica 4
raiz de 5. Vou botar aqui só para não esquecer. Agora o 605. Por 5, 121. 121 somente por 11, que dá 11. Por 11 dá 1. Opa, quem sai da raiz? O 11. Quem está na frente multiplicando? O 2. 11 vezes 2, 22. Vamos ver quem ficou lá dentro da raiz sozinho, isolado de novo. Olha aqui, o 5, que não conseguiu formar o parzinho dele. Show de bola. Numerador, já foi. Denominador, 80. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Vamos lá, formou um parzinho aqui. O 2. Outro parzinho aqui. O 2. Tamo lá, 2 vezes 2, 4. Multiplicando lá. 4 vezes 4, 16. Quem sobrou lá dentro? O 5. Então, isso aqui, 16 raiz de 5. 500, mesma coisa. Vamos lá. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Quem sai? O 2. E aqui o 5. 2 vezes 5, 10. Não tem nada multiplicando, então fica 10. Quem sobrou lá dentro de novo, coitado, isolado? O 5. Então, 10 raiz de 5. Então, vamos botar agora lá. Só conferindo, 6 raiz de 5, 4 raiz de 5, 22 raiz de 5, 16 raiz de 5, 10 raiz de 5. Perfeito. Então, vamos lá. Todos os radicantes são iguais, então a gente pode somar somente a parte externa. Então, 6 mais 4, 10. 10 menos 22, menos 12. E lá embaixo, 16 menos 10, 6. Então, vai ficar o quê? Menos 12 raiz de 5 sobre 6 raiz de 5. O que a gente faz? Opa, raiz de 5 multiplicando, raiz de 5 dividindo. Cortei. Menos 12 dividido por 6, menos 2. Opa, primeiro passo já foi. O P já foi. Agora tem o Q. Professor, como é que a gente faz o Q aí? Gente, potência da potência. 0,666666 é uma dízima periódica. Isso aqui é a mesma coisa, olha só. Quem é a parte que se repete aqui? No caso, 6. E a parte numérica? No caso, também é o 6. Então, como é que a gente transforma isso aqui? Ó? Vou botar aqui no cantinho. 0,6 com tracinho sim para representar 6. Menos toda a parte que não se repete. No caso, não tem. Sobre um 9 para cada algarismo que se repete. No caso, é o 6. Então, fica 6 sobre 9. Simplificando aí por 3, né? Vai ficar o quê? 2 terços. Então, a gente vai ter 2 terços. 0,5 é a mesma coisa que meio. Multiplicado por menos 3. Então, vamos lá. 6 nonos, né? Nem simplifiquei. Vezes meio, vezes menos 3. Olha, a gente pode fazer aí a multiplicação. Multiplicar tudo. 6 vezes 1, 6. 6 vezes menos 3, menos 18. Olha o que vai acontecer aqui embaixo. 9 vezes 2, 18. 18 em cima, menos... E 18, no caso, negativo, outro positivo. Fica 9 elevado a menos 1. 9 elevado a menos 1. Opa, o que a gente faz? Inverte a base. Fica um 9. Professor, não entendi. Então, vamos lá. Voltando. Para quem não entendeu, ó, vou pegar aqui. Ó, 6 nonos. 2 terços. Vezes meio. Vezes menos 3, tá? Olha só, bota aqui, bota um zinho para não esquecer. Como é uma multiplicação, ó, positivo, positivo com negativo, sei que vai dar negativo. Vou botar o sinalzinho de menos aqui. 2 com 2 corta, olha que legal, e o 3 com 3 corta, olha só. 1, opa, menos 1. 9 elevado a menos 1, inverteu, 1 nono, o que já foi. Falta o R. Novamente uma dízima periódica. Mesma coisa. Vou pegar toda a parte numérica, que é 18, menos toda a parte que não se repete, não tem nada. 0. Embaixo, o 9 para cada algarismo que se repete. Eu tenho 2, então vai ficar sobre 99. Ou seja, 18 sobre 99. Depois, o que mais eu tenho? 0,25. Você pode escrever em forma de fração, que é 25 centésimos, simplificando 1/4, tirando a raiz quadrada, meio. Caraca, professor, falou muito rápido. Então, vamos lá. 0,25. Se você quiser botar, é 25 centésimos. Simplificando por 25, dá 1/4. Tira a raiz quadrada de 1/4, dá meio.
Meio elevado a menos 4, tem que inverter a base. Então, vai ficar 2 elevado a 4. Beleza. E a mesma coisa aqui. Fica 3 elevado a 2. E 0,5 é a mesma coisa que meio. Para quem não sabe, meio é a mesma coisa que raiz quadrada. Então, vamos reescrever isso aí, ó. 18 sobre 99. Como eu já havia falado, meio. Aqui fica 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Aqui fica 3 ao quadrado, que são 9. Raiz quadrada de 225 são 15. Opa, ficou mais interessante. Aqui dentro tem que tirar MMC. Então, de 2 e 1 são 2. Então, aqui é 2. Aqui, opa, 1. Então, vai ficar 1. 32, 33 meios. 9 menos 15, menos 6. Então, vamos lá. Melhorando aí. 18, 99, 33 meios, menos 6. Uma multiplicação, né? Aqui dá para melhorar. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 33 meios vezes menos 1 sexto. Repeti a primeira e multipliquei pelo inverso essa aqui. Ó. Ficou tudo uma multiplicação. Olha que legal. 33 com 99 dá para simplificar por 33. Aqui dá 1. Aqui dá 3. O que mais? O 18 com 6. Aqui dá 1. Aqui dá 3. Opa, 3 com 3. 1 e 1. Sobrou 1. Opa, sobre 2. Então, R, lembrando, negativo, positivo, positivo. Então, vai ficar o quê? Negativo. Já coloquei aqui de novo, né? Para quem não viu, professor, o que você fez? A mesma coisa, só que eu não simplifiquei, ó. 33 com 33, 6 com 6. Os mesmos menos meio, tá bom? Só que a questão não pediu isso. A questão pediu produto entre eles. Então, P vezes Q vezes R. Lembrando que o primeiro lá que a gente encontrou, P menos 2, depois o nono e menos meio. Negativo, positivo com negativo? Positivo. Já sei que vai dar positivo. Aí vamos lá, 2 multiplicando com 2 medindo, dá para cortar. Vai ficar 1 nono. 1 nono é irracional? Não, gente. Então, uma vez que ele não é nem racional, ele não é nem positivo nem negativo. Isso aqui é um número racional. Racional negativo? Não. Opa, ele é racional positivo. Múltiplo de 2 também não é. Então, portanto, letra D. Professor, quem são os números racionais? É qualquer número que você possa representar em forma de fração. Que é esse caso aqui. Próxima questão. Mais uma questãozinha de APK. E olha, de novo ele fala do oposto. Ou seja, tem que calcular essa coisinha bonita para depois achar o oposto dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente fez uma questão bem parecida com essa aí anteriormente. Isso aqui eu vou repetir. E olha isso aqui. Potência da potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Olha, produto da soma pela diferença. Quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. De novo, quadrado de 2, 4. Quando você pega uma raiz quadrada e leva ao quadrado, a raiz soma, ou seja, 4 vezes 2. E o quadrado de 1 é o próprio 1. Então, o que a gente tem? 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Então, menos 2 elevado a 7 sobre 128. Agora, esse aqui não vai ficar positivo, que nem a anterior. Porque aqui, é ímpar. Então, vamos calcular menos 2 elevado a 7. Menos 2 elevado a 7 dá menos 128. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Professor, o que a gente faz agora? Menos 128 dividido por 128, um número dividido por ele mesmo. Quanto dá? 1. Só que lembrando que aqui é negativo e aqui é positivo, então fica menos 1. Só que menos 1 elevado a menos 1. Eu vou inverter. Menos 1 invertendo dá o próprio menos 1. Então, nada vai mudar. Professor, e agora? Agora tem que dividir isso aí. 526 dividido por 495 vai dar 0,0... Não, que 0. Isso aqui é maior, dá 1,06262. Que isso aqui é uma dízima periódica. Menos 1. Menos 1, então vai sobrar o quê? 0,06262. Beleza. Essa é a resposta. O que ele está pedindo? Não, ele está pedindo o oposto. O oposto disso aqui... Opa, bota negativo. Só que olha que interessante. Ele pergunta entre quais números ele está localizado. Então, vamos fazer aqui uma reta numérica.
Acrescentei uma casa aqui para cada um, que não vai fazer diferença nenhuma. Ficou 650, 640, 630, 620, 610, 600. E olha só, 626. 626, ó, vai ficar o quê? Ó, entre os 620 e 630, que é a alternativa... Blá, 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 blá.